Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez estou fazendo uma análise da rodada do Campeonato Brasileiro, acho que eu fiz uma no ano passado, mas acabei não continuando. Mas agora é para fazer todas as rodadas, é claro, obviamente algumas outras eu vou acabar fazendo no dia seguinte, por causa do horário que termina as rodadas, agora já é quase mais de 10 da noite, então é um pouco complicado aqui para mim, mas de qualquer jeito a gente tem que fazer um pouco da análise das rodadas, eu estou comentando mais futebol brasileiro. E falar também porque eu não fiz da terceira, da segunda e da primeira. Primeiro que a primeira foi uma rodada meio parcial, porque 4 jogos não ocorreram, 3 em decorrência dos maravilhosos estaduais, né? Como que esse negócio não acaba logo? Aí também teve uma partida que não aconteceu por causa dos casos de coronavírus no Goiás, então São Paulo e Goiás não aconteceu. Aí depois tivemos mais 2 rodadas, que aconteceram jogos que eu devia ter falado um pouco mais, tipo o Atlético Goianiense metendo 3-0 no Flamengo, era um jogo que merecia um pouco de atenção, e entre outras coisas. Mas eu não comentei porque também ficar meio que 2 rodadas e um time só jogou uma rodada, fica um pouco ruim para análise. Agora que já aconteceu até a quarta rodada, a gente está conhecendo os times melhor, dá para fazer uma análise mais legal, né? Um pouco mais construtiva. A gente já tem uma ideia de como os times estão jogando, a gente já tem uma ideia de como eles vão se comportar um pouco mais nessa temporada depois de 4 rodadas. Vamos falar um pouco aqui, quarta-feira e quinta foi os dias dessa quarta rodada, e na quarta-feira a gente teve Red Bull, Bragantino e Fluminense. A Red Bull é o time de maior hype, né, nesse campeonato, né? Porque é o primeiro clube realmente empresa, né? A gente tem até o nome de uma empresa no clube e o investimento alto feito. Era se esperar que o Red Bull Bragantino brigasse lá em cima. Até agora, assim, começou os 3 jogos, 2 empates, uma derrota, mas surpreendeu fazendo uma boa vitória de 2-1 sobre o Fluminense. O Fluminense tem horas que apresenta grande futebol, parece não ter medo dos times mais grandes, né? Venceu o Internacional surpreendentemente, né? Eu não esperava essa vitória do Fluminense sobre o Internacional, até porque o time do Rio Grande do Sul vem jogando muito bem, mas o Fluminense acabou levando uma derrota do Red Bull Bragantino, que está começando a crescer, está se adaptando à Série A, é a primeira vez em muito tempo que o Bragantino está jogando a Série A, e até agora fez um campeonato que deixou um pouco a desejar nas primeiras 3 rodadas, mas aparentou agora um pouco do bom futebol que já apresentou no Campeonato Paulista, óbvio, eliminado pelo Corinthians, mas é um time que tem condições melhores do que fazer uma vitória em 4 jogos. De qualquer jeito, é uma boa vitória. O Odair Helman tem feito um trabalho legal em cima do Fluminense, mas hoje não foi uma partida muito... ontem, né, quer dizer, não foi uma partida muito boa do Fluminense. Obviamente, a falta de velocidade de alguns jogadores, o Nenê, o Fred, assim, prejudica muito o time. O Fluminense precisa de mais velocidade e a perda de jogadores como Ione Gonzalez, tudo isso, comprometem um pouco o clube. Mas de qualquer jeito, o Fluminense ainda tem condições de tentar se recuperar dessa derrota. Tivemos também Flamengo e Grêmio, o joguinho abaixo do que eu esperava, hein? E a gente viu 2 faces, né, de técnicos. Um Renato Gaúcho, que ainda parece traumatizado com o Flamengo, porque quando abre o placar com o Grêmio jogando muito melhor, ele recua o time, mesmo estando melhor no jogo. E quando o Torrent destrói a criação do time, o Renato Gaúcho continua recuando ainda mais. O Torrent perdido, parece que não conhece os jogadores, a função deles, ou acha que colocar mais atacantes no jogo deixa o time mais ofensivo, porque ele fica tirando os meias de criação, né, o Everton Ribeiro e o Gerson, né, primeira vez que ele fez isso, para colocar Vitinho, para colocar mais atacantes. Isso não quer dizer que o time vai ficar mais ofensivo, só mais bagunçado, porque quem vai dar passe para os atacantes? Quem vai fazer a criação das jogadas? É uma ligação, os atacantes não puxam a bola da defesa até o ataque. Isso só prova que quem fazia as táticas do Pep Guardiola quando o Torrent era auxiliar era o Guardiola, não era o Torrent. O Torrent parece muito perdido, ele não faz análise de adversário, o Flamengo parecia não estar pronto para enfrentar o Grêmio nessa rodada, e o Grêmio estava jogando melhor. Aí o Kahneman resolveu brincar de handball, acabaram ganhando um pênalti, e Gabigol, que tem feito o Campeonato Brasileiro muito, muito abaixo. Até agora conseguiu marcar seu gol de pênalti, um pênalti bem batido, mas parece também um Flamengo bem fora de forma e até agora de ressaca, né? Desde da saída do Jorge Jesus, que eu não acredito que ele dá para ficar de ressaca com um título de estadual, né? Acho que tem coisas mais importantes do que isso. A questão é que o Flamengo está jogando muito abaixo, até agora foram 4 pontos em 4 rodadas. O time teve uma vitória contra o Coritiba, que não foi uma vitória que convenceu muito para mim. Teve uma boa atuação no primeiro tempo, mas no segundo, mesmo com o jogador a mais, sofreu pressão do Coritiba. E agora teve um jogo contra o Grêmio, que foi melhor o time tricolor durante boa parte do tempo. Mas a falta de coragem do Renato Gaúcho, um técnico que sempre se gabou às vezes de ser diferente, foi responsável por essa derrota. O Grêmio tinha todas as condições de ganhar, mas o Renato Gaúcho optou por ser retranqueiro e o Grêmio acabou levando o empate. Está invicto no campeonato, mas são 3 empates e uma vitória. A gente sabe que
uma vitória e duas derrotas é o mesmo que 3 empates. Não adianta você ficar empatando, que isso não vai te levar muito longe. O Grêmio até agora tem perdido jogos muito bobos. O Ceará perdeu contra o Corinthians, empatou contra o Corinthians, né? Empatou, né? Na verdade, mas tem gosto de derrota porque a gente sabe que o Grêmio tem capacidade de fazer mais. É um time que cria muitas chances às vezes, a gente vê que o time tem muitas finalizações, mas não consegue aproveitar. E eu não estou entendendo muito o Renato Gaúcho, porque agora está saindo os boatos que ele quer contratar o Ricardo Oliveira. Um cara com 40 anos, sem movimentação nenhuma, não acho que vai ajudar muita coisa. E agora que o Grêmio tem um dinheiro, 20 milhões de euros da contratação do Cebolinha, contrata um centroavante decente, tem toda uma condição de você fazer algo melhor do que o Ricardo Oliveira. Pelo amor de Deus, o Renato Gaúcho está tentando transformar o Grêmio no asilo. O Diego Souza, o Thiago Neves, a gente tinha que falar um pouquinho sobre isso. O Atlético Paranaense encarou uma derrota agora doída contra o Palmeiras. O Palmeiras, eu vou te falar um negócio, investimentos ruins e ao mesmo tempo, né, porque o Rony, 28 milhões de reais para isso, 16 jogos e um gol, é assustador isso, mas o Palmeiras é um time que joga um futebol muito pobre, né? O Luxemburgo conseguiu se destacar muito com o Vasco, mas o Vasco ele tinha vantagem de ser reativo, né? Ele estava jogando um contra-ataque, ele estava jogando mais uma zona de conforto. No Palmeiras ele tem a necessidade de se impor sobre o adversário. Parece que o Luxemburgo não sabe fazer isso, né? É uma coisa assim, um cara que é tão vitorioso realmente mostra que as glórias estão no passado, né? O Luxemburgo está sinais de estar um técnico desgastado, ultrapassado, que não consegue arrumar soluções para os jogos de hoje. E hoje teve um trabalho muito grande, né, contra o Atlético Paranaense. Foi ontem o jogo, eu estou meio confuso às vezes, mas o trabalho do Luxemburgo deixa muito a desejar. Palmeiras não joga bem e consegue uma vitória lá no final do jogo, marcando gol aos 92 minutos, né? Isso não é uma situação muito aceitável para o elenco que tem o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um elenco forte, tem muito dinheiro, investiu muita coisa e até agora só marcou 5 pontos. Vai lembrar, 2 empates, assim, um contra o Fluminense e outro contra o Goiás, que teve tantos jogadores perdidos por causa do coronavírus. É um campeonato que inicia de uma forma bem decepcionante para o Palmeiras, porque tem potencial para fazer muito melhor do que isso. A gente também teve Internacional Atlético Goianiense. Internacional para mim uma grande surpresa positiva. Óbvio que eu estava esperando um time jogando muito bem, mas o time do Cudê tem feito um trabalho impressionante. Até agora teve uma atuação muito boa contra o Santos, não aproveitou todas as chances, mas criou, teve grande volume de jogo. E agora o Atlético Goianiense ensinou o Flamengo a vencer o time do Mancini, né? 3-0 e mostrando que não depende apenas do Guerreiro, né? Que é o centroavante deles, principal, que está fazendo falta, ele acabou lesionado e não vai voltar nessa temporada. Mas o Grêmio, o Internacional com toda a organização, com todo o bom trabalho do Cudê, conseguiu armar jogadas e conseguiu criar situações de gol suficiente para meter um 3-0 no Atlético Goianiense. E mesmo com um jogador a mais, o Internacional continuou fazendo um grande trabalho. Então, é uma grande vitória do Internacional. O Wagner Mancini tem feito o que pôde, né? Tá tentando arrumar um jeito do Atlético Goianiense jogar nas falhas do adversário. Ele foi muito inteligente contra o Flamengo nessa situação. Ele viu o Rodrigo Caio do lado direito, investiu uma parte das jogadas por aquele lado e o Flamengo teve dificuldades. Só que o Atlético Goianiense é um time limitado, pegou um Internacional bem treinado, as chances de ganhar são bem pequenas. Tivemos também Botafogo e Atlético Mineiro. Olha, eu sou um cara que eu acho legal, o presidente do Sampaoli aqui no Brasil. Ele é um técnico que fez um trabalho muito bom no Santos. Mas também não dá pra dizer que ele não erra. Ele errou bastante ontem, né? Sim, aquele Keno, ele segura a bola tanto tempo. Eu fico assim, ele tirou o Otero do time, mandou ele de empréstimo pro Corinthians, porque em teoria ele segurava muito a bola. Mas pelo menos o Otero sabia finalizar, porque o Keno não sabe driblar direito, só fica fazendo firula, só fica segurando a bola, e o cara, assim, não contribuiu em nada. Foi um dos piores jogadores do Atlético, ele manteve em campo. A escalação foi ruim, o Savarino não era para estar no banco, é muito mais jogador que o Keno. Na minha opinião, o Keno já é um jogador que está atrapalhando mais que ajudando, segurando a bola, não está adaptado à tática do time. O Marquinhos também está muito fominha, parece muito jovem para esse tipo de situação. Eu acho que a chegada do Sacha não é para tirar o Marrone, como muita gente está falando, porque o Marrone é o melhor atacante do time até agora. E também o volante lá, você vê o Ioran, eu fico assim pensando, o Casares e o Otero têm seus problemas, assim, mas são jogadores muito mais capazes do que o Sampaoli tem escalado para suas posições. E ele tem feito muita birra por causa disso, fica reclamando que o time não contrata, mas tem jogadores disponíveis bons, ele não quer usar. Um cara difícil para se trabalhar. Pode ser um cara muito inteligente, um bom técnico, mas do outro lado também não dá para subestimar Paulo Autuori. A gente pode até não gostar, às vezes, do estilo que o Botafogo jogou, muito chutão, tudo isso, mas Paulo Autuori é um cara muito inteligente e provou isso ontem.
Porque muita gente falando que criticou ele por não usar o Honda, a gente vai aplaudir, porque ele entendeu como tinha que se jogar. Ele chamou o Atlético para frente, deixou as linhas do Atlético de defesa muito próximas do gol, o que fez que o Botafogo usasse a velocidade no contra-ataque. Você via que a recomposição do Atlético para a defesa era muito mal feita em vários momentos, e nesses lances o Botafogo acabou marcando 2 gols. E a defesa do Botafogo funcionou muito bem, cedeu poucos espaços, aproveitou também erros individuais de muitos jogadores do Atlético, que ainda precisa melhorar muito alguns atributos, principalmente em passes, criação de jogadas, cruzamentos, né? O time arrisca muito pouco cruzamento, mas quando se está com uma defesa muito fechada, às vezes é necessário você tentar cruzar um pouco. A questão é que o Atlético sofre a primeira derrota, mas uma derrota que tem os erros de Sampaoli, mas também muito mérito do Paulo Tuori, que foi muito inteligente na escalação do time e jogou do jeito que foi necessário. E não duvidem se o Paulo Tuori der trabalho ao Flamengo, porque é um cara que já ganhou Libertadores 2 vezes, né? E não foi à toa. Sabe pelo menos o que faz. Ele tem uma boa leitura do adversário e a gente viu isso agora. E a gente também teve o jogo de Coritiba e o Corinthians. O Corinthians fazendo primeiramente uma atuação mais ofensiva, né? Os 3 primeiros jogos, tudo bem contra oponentes mais fortes, como Atlético Mineiro e Grêmio, foram jogos mais retranqueiros do Thiago Nunes, mas agora ele foi mais ofensivo. E ele conseguiu fazer uma boa atuação, 3-1 sobre o Coritiba, é uma atuação legal. Tudo bem que o Coritiba teve um expulso? Teve um expulso, mas era um Corinthians partindo mais para cima, um Corinthians como a gente queria ver mais do Thiago Nunes. Se ele vai manter essa postura ao resto do campeonato, eu não sei. Mas um 3-1 é a primeira boa vitória do Corinthians nessa temporada. Não foi ainda o futebol esperado, não está em máximo do seu potencial, mas a chegada do Otero pode até ajudar bastante o time de Thiago Nunes, principalmente em cobranças de falta, e tentar armar um pouco mais as jogadas. Então, uma boa vitória do Corinthians. Tivemos também Sport Recife e Santos, né? O Santos é assim, né? Eu critiquei muito a tirada do Gesualdo Ferreira e colocaram o Cuca. E o Cuca mostra também que é um treinador que trabalha até muito bem a defesa. O Santos funcionou bem defensivamente nos últimos 2 jogos. Mas o ataque não é muito criativo, depende muito das peças que o Santos tem. E o Marinho tem feito um trabalho excepcional até agora nessa temporada, tem dado assistências, tem feito muitos gols, e outra vez ele foi decisivo hoje jogando muito bem. O Santos não teve uma atuação magistral, mas conseguiu colocar o Sport numa zona de desconforto e acabou vencendo o jogo por 1-0. E 2 vitórias seguidas que colocam o Santos na parte de cima da tabela, que era um pouco acima do que eu estava esperando, com tantos problemas que o Peixe tem sofrido nesse começo de temporada. O Ceará pegou o Vasco da Gama, a gente viu esse jogo agora mesmo, né? Pelo menos eu vi. E o Vasco mostra que tem um grande técnico. Eu falei que o time era líder do Campeonato Brasileiro. O Ramon Menezes era um interino, ele já está há um tempo aí no Vasco e tem a vantagem de conhecer os jogadores e saber exatamente suas qualidades e desvantagens. E nisso ele soube organizar o time muito bem. Principalmente o mérito do Ramon Menezes é o mérito defensivo. O time do Vasco se defende muito bem. Só sofreu um gol até agora e foi um gol de pênalti. Então, assim, o Vasco tem feito um trabalho defensivo muito bom. E tem jogado muito bem no contra-ataque, usado muito bem suas armas. O Germancano tem feito um trabalho muito bom. Ele acabou marcando gol de novo nessa partida, aproveitou muito bem a chance que sobrou para ele. E o Felipe Bastos meteu outro chutaço, né? Já tinha feito um golaço de falta no primeiro jogo contra o Sport e agora faz mais um golaço contra o Ceará. E no final ainda teve gol do Ribamar, aproveitando o contra-ataque, eles acabaram matando o jogo, fazendo um 3-0 sobre o Ceará. Não é um time que jogou muito mal, mas o Vasco soube aproveitar as chances, né? E é uma coisa impressionante assim, que muita gente esperava que o Vasco lutasse contra o rebaixamento, até porque não fez um grande estadual, o time estava apresentando muitas dificuldades de criação, posicionamento, e algumas dessas coisas foram resolvidas. O Vasco ainda tem muito a evoluir, ainda tem muito trabalho a se fazer, o Ramon Menezes tem feito um trabalho interessante, mas é um time que está jogando muito bem contra aqueles times do médio escalão e mais desorganizados. Isso resume quase 75% do futebol brasileiro. Se o Vasco conseguir ganhar da maior parte desses times, ele pode brigar por uma vaga de Libertadores, o que seria fantástico. Tanto para um clube que não esperava muita coisa, para a torcida, quanto para uma diretoria que estava tendo muitos problemas financeiros. E ir para a Libertadores ajuda muito as finanças do clube. Então, é um começo animador do Vasco. Vamos ver se ele vai conseguir manter estes bons resultados. A gente também teve, para encerrar a rodada, o jogo entre São Paulo e Bahia, né? Que joguinho, né? O São Paulo teve mais finalizações, teve mais volume de jogo. O time do Roger Machado, Bahia, fez um gol de pênalti e acabou recuando, tentou jogar no contra-ataque e acabou não funcionando. O Bahia não fez uma boa atuação e o São Paulo também deixou a desejar. Mas de qualquer jeito, hoje fez um gol, teve a chance da virada com o Pablo, mas ele perdeu.
O Diniz ganha um pouco de fôlego extra, mas só veio só para um jogo. Não sei também se ele vai resistir, até porque os dirigentes esse ano têm demitido técnicos de uma maneira até bem exagerada, na minha opinião. Não que o Diniz não está fazendo um bom trabalho, ele não está. Deixa muito a desejar, até pela expectativa que é criada nele, de um técnico que é mais ofensivo, que valoriza a posse de bola. O São Paulo hoje deixou mais uma vez a desejar, porque teve chances para virar o jogo e não conseguiu, e ainda não está criando como se esperava, né? Se esperava um time mais criativo ofensivamente. No primeiro tempo foram mais de, se não me engano, 12 finalizações, nenhuma na direção do gol. Pontaria está muito baixa, foram mais de 24 finalizações, apenas 4 na direção do gol. Isso é um número muito baixo. Então, assim, o São Paulo precisa melhorar muito essa pontaria, porque não adianta você chutar muito e quase nenhum oferecer perigo ao goleiro. De qualquer jeito, um empate aí que tem um gosto de derrota para ambos, porque o São Paulo precisava da vitória e o Bahia acaba ficando longe dos 3 primeiros com esse empate. Longe de 2 pontos, com um jogo a menos eles podem até passar. E como é que fica o Campeonato Brasileiro nessa situação? O Vasco lidera com 9 pontos. 9 pontos. Internacional, e lembrando, um jogo a menos. Internacional segundo com 9 pontos, Atlético Mineiro o terceiro com 9 pontos, Bahia com um jogo a menos é o quarto com 7 pontos, Santos tem em quinto lugar 7 pontos, Atlético Paranaense em sexto com 6 pontos, Grêmio em sétimo com 6 pontos, o Botafogo em oitavo com 5 pontos, o Palmeiras em nono com 5 pontos, o Red Bull Bragantino em nono com 5 pontos, lembrando, Botafogo e Palmeiras com 3 jogos, Corinthians em 11º 4 pontos com 3 jogos, Atlético Goianiense em 12º com 3 jogos 4 pontos, São Paulo em 13º com 3 jogos 4 pontos, Fluminense em 14º com 4 jogos está com 4 pontos, Fortaleza em 15º 4 pontos, Sport em 16º 4 pontos, na zona de rebaixamento Flamengo, né, que fez 2 gols e sofreu 5, então um saldo de menos 3 coloca ele na zona de rebaixamento, está com 4 pontos, né, uma vitória, um empate e 2 derrotas. O Goiás está em 18º com um jogo a menos, 1 ponto. Ceará em 19º com 1 ponto. E o Coritiba na lanterna com nenhum ponto, né? Para deixar um pouco claro aqui, o artilheiro do campeonato neste momento é o Germancano Marinho e Paulo Guerreiro com 3 gols. E os assistentes do campeonato são o Gustavo Ferrares do Atlético Goianiense com 2, o Alexandre Arauz do Corinthians com 2 e o Marinho com 2. O Marinho tem participação direta para 5 gols em 4 partidas. Então tá fazendo um campeonato brasileiro bem interessante o Marinho. Gente, por esse vídeo é isso, né? Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Desculpe se parecer um pouco confuso, mas primeira vez é sempre assim. Nos próximos vídeos eu prometo evoluir um pouco mais, falando um pouco sobre o futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.